Olá a todos, eu me chamo Maria Rafaele e junto à minha equipe de trabalho produzimos essa revisão que tem como título Bioprospecção de pigmentos fúngicos para fins farmacoterapêuticos. Bom, por definição, os pigmentos são substâncias que absorvem, refratam e refletem os raios luminosos que neles incidem. Esses pigmentos, eles possuem algumas propriedades, algumas características que favorecem a sua prospecção biotecnológica, como seu baixo custo de produção e manutenção e também uma ampla gama de aplicações, porque eles podem ser utilizados na indústria de cosméticos, especialmente na indústria têxtil, mas também no setor farmacêutico. E aí, essas características fizeram com que esses pigmentos, especialmente os de origem sintética, dominassem todo o setor biotecnológico durante muitos anos. Contudo, ao longo desses anos, com o uso extensivo desses pigmentos, ficou evidenciado que eles causam alguns danos ao meio ambiente e também apresentam alguns riscos para a saúde humana. E em virtude disso, o uso desses pigmentos sintéticos ele vem sendo descontinuado. E aí iniciou-se uma busca, uma corrida, para buscar novos pigmentos que fossem derivados de fontes alternativas e especialmente de fontes naturais. Nesse quesito é que os pigmentos de fungos, eles se destacam frente a outras fontes naturais, porque essas espécies fúngicas, elas produzem esses pigmentos independentes da estação. Eles também são de crescimento fácil e rápido, são produzidos em um meio de cultura de baixo custo e também produzem pigmentos solúveis. Então, tendo isso evidenciado, é que a gente destaca o objetivo dessa revisão, que foi o de avaliar o potencial terapêutico e também elucidar os mecanismos de ação de pigmentos produzidos por espécies de fungos que apresentassem ação terapêutica para a saúde humana. Para isso, a gente realizou algumas buscas em 4 bases de dados, que foram o PubMed, o Science Direct, o Lilacs e o Cielo, por meio das palavras-chave em inglês: fungos, pigmentos, corantes e terapêuticos. Utilizamos também alguns critérios de inclusão, que só foram incluídos, artigos originais que fossem publicados em inglês ou português durante os anos de 2013 a 2024, ou seja, ao longo de 11 anos. E aí, alguns critérios de exclusão também foram escolhidos, como, por exemplo, todas as duplicatas foram excluídas e também estudos que não purificaram o pigmento utilizado. A gente incluiu esse critério de exclusão porque era interessante para a gente saber qual era o composto, daquela espécie fúngica que estava apresentando aquela atividade terapêutica. Existem alguns estudos na literatura que trabalham apenas com o extrato, ou seja, com aquele mix de compostos. Mas para a gente era interessante que esses estudos tivessem purificado, tivessem isolado aquele pigmento, específico e elucidassem então a sua atividade terapêutica. Feito isso, esses estudos eles foram selecionados e apenas os que eram considerados relevantes eles foram escolhidos por meio de 3 etapas de seleção. A primeira delas foi pela análise dos títulos, depois pela análise dos resumos e, por fim, pela análise do texto na íntegra. Nos resultados de discussão, eu trago todo esse passo a passo que compreendeu a identificação, a triagem e a elegibilidade desses estudos. Então, inicialmente, por meio dessas buscas, nas bases de dados, foram encontrados 810 artigos. Desses artigos, 796 foram excluídos por meio da leitura dos títulos e dos resumos, de maneira que 14 estudos foram analisados na íntegra. E após a leitura desses textos completos, 8 foram excluídos e apenas 6 foram incluídos na presente revisão. E aí, esses 6 estudos selecionados, eles se referiam a estudos in vitro, principalmente, e um estudo fazia uma análise em vivo, era um modelo in vivo, Esses estudos foram todos publicados em inglês entre os anos de 2016 a 2023, o que chamou a nossa atenção para a questão do quão recente, é essa pesquisa com os pigmentos fúngicos. O quão recente é a exploração, desses pigmentos para o setor farmacêutico.
Aqui, né, nessa tabela, eu trago todos os resultados, né, compilados desses artigos. Então, a gente inicia com o Fusarium chlamydosporum, né, onde um pigmento vermelho foi isolado desse fungo e ele apresentou atividade anticancerígena frente às células MCF7, que são células que causam câncer de mama humano. Esse pigmento, ele causou, então, levou aí a uma atividade anticancerígena por meio de uma ação antioxidante, onde ele reduziu a peroxidação lipídica nessas células. Em outro estudo, um pigmento isolado de monascos, né, de uma espécie de monascos, ele também apresentou uma atividade anticancerígena, porém, nesse caso, foi em células HeLa, né, eu chamo de HeLa, que são as que causam o adenocarcinoma cervical humano. E aí, diferente do estudo anterior, essa atividade anticancerígena, ela se deu por meio da parada do ciclo celular na fase G1, né, evidenciando aí uma atividade antiproliferativa e também uma atividade citotóxica por meio do aumento do potencial de membrana e também da regulação positiva das caspases 3, 8 e 9, que levam a célula à apoptose, né, ou seja, aquela morte celular programada. Contudo, um fato que chama atenção nesse artigo é que esse pigmento de monascos, ele também levou uma morte celular por necrose. E aí há uma grande preocupação, né, em volta desse tipo de morte celular, porque a necrose, ela causa ela provoca, né, no seu processo de morte, uma grande inflamação, né, uma inflamação intensa, e isso acaba favorecendo o crescimento dos tumores. Então, de certa forma, né, o uso desse pigmento para tratar esse tipo de câncer já pode ser considerado não apropriado, em virtude desse tipo de morte por necrose. Outro estudo, né, utilizou uma melanina, né, purificada de Cryptococcus rajastacensis, né, e aí esse pigmento, ele evidenciou aí, apresentou uma atividade anticancerígena também, e semelhante ao primeiro estudo, também foi por uma ação antioxidante, contudo, foi pela redução de alguns radicais livres que não foram explorados nesse artigo, e também pela sua atividade anti-inflamatória. Além disso, também apresentou uma atividade antibacteriana, onde causou aí danos à membrana dessas bactérias, e uma atividade antifúngica, onde esses mecanismos eles não foram discutidos ao longo desse artigo. Depois, um pigmento vermelho, ele também apresentou uma atividade antioxidante, só que dessa vez foi para reduzir, né, os danos teciduais no fígado de camundongos. Esses camundongos eles foram alimentados com esse pigmento durante 6 semanas, e aí, por fim, né, no fim do tratamento, observou-se que o pigmento ele reduziu esses danos teciduais, tanto por uma atividade antioxidante, mas também por estimular aí a ativação de plaquetas e de neutrófilos que agiram nessa doença, né, que foi provocada nos camundongos. A rubiginosina C também foi um pigmento estudado, e aí ela apresentou atividade antibacteriana e antifúngica, frente a Staphylococcus aureus, a Candida albicans e também a Candida aureus, e nesse caso essa atividade ela se deu pela inibição dos biofilmes desses micro-organismos. E, por fim, um pigmento amarelo, que foi isolado de penicillium. Esse pigmento ele apresentou atividade antibacteriana, antifúngica, anticancerígena e antiparasitária. Porém, né, nesse estudo, os autores eles não elucidaram os mecanismos de ação, né, nem forneceram nenhuma hipótese do que poderia estar causando essas atividades por esse fungo, né, por este fungo. De certa forma, então, esse estudo ele acaba sendo um pouco inferior, né, aos outros estudos que foram selecionados na revisão. Então, como conclusão, a gente tem que esses pigmentos purificados dessas espécies fúngicas, né, que foram diversas, eles apresentaram atividade antibacteriana, antifúngica, antiparasitária, anticancerígena e também hepatoprotetora por meio de diversos mecanismos de ação.
mas principalmente por uma ação antioxidante e também por uma ação anti-inflamatória. E aí, especialmente essas duas ações terapêuticas, elas são valiosas porque elas podem auxiliar no tratamento de diversas outras doenças, né, que poderiam vir a ser investigadas. E é justamente o que eu chamo a atenção, né, que mais investigações com esses pigmentos são necessárias para que a gente obtenha, então, uma compreensão mais aprofundada dessas atividades, bem como do seu mecanismos de ação, né, dos mecanismos de ação, as vias que eles atuam, assim como de mecanismos citotóxicos, né? A gente precisa saber se esses pigmentos eles são seguros, se eles causam algum dano, na verdade, para as células saudáveis. Então, mais estudos, mais investigações são necessárias para que a gente consiga prospectar esses pigmentos como moléculas terapêuticas. Ainda assim, né, acredito que a revisão ela cumpriu o seu papel de chamar a atenção para o potencial terapêutico desses pigmentos e acender aí um alerta, né, para esse potencial inexplorado desses pigmentos fúngicos. Então é isso, essas aqui são as referências utilizadas no trabalho e muito obrigada.